Mashiach, 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 oi, 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 oi. Mashiach, o Messias, um dos temas mais fascinantes e desconhecidos da Kabbalah. A Kabbalah entende que a nossa consciência, assim como ela é hoje, existe há 5.782 anos. Sim, o calendário cabalístico está no ano 5.782, de um processo que leva no máximo 6.000 anos. Que processo é esse? É o nascimento do ser humano. Então, há mais de 5.000 anos a gente está aqui para quê? Para ir se aperfeiçoando, para ir ajudando na construção do mundo através do quê? Da nossa própria construção, da construção da consciência humana, que através do seu livre-arbítrio, seja individual ou coletivamente, vai aprender a superar o mal. Num processo que dura no máximo 6.000 anos. E a gente está quase aí a 200 anos, quase a 200 anos de completar esse processo. E aí você pode olhar e falar assim, não, mas eu olho para o mundo, eu vejo tanta coisa ruim à minha volta, eu vejo tanta maldade. É verdade, é verdade. A humanidade, ela está em vários níveis de consciência que convivem. Mas se você prestar bastante atenção, tem muita coisa boa também acontecendo no nosso mundo. Eu vou repetir isso que é importante. Se você prestar atenção, tem muita coisa boa acontecendo no nosso mundo, mesmo que isso não seja tão celebrado nos noticiários. Mas, por exemplo, ainda existe violência contra a mulher. Isso é uma coisa gravíssima. Porém, já existe delegacia da mulher, já existe uma consciência de maneira geral de que isso está errado, que socialmente isso não é mais aceitável. Então, embora seja muito triste e trágico que ainda existe, depois de tanto tempo de humanidade, violência contra a mulher e outros tipos de violências muito covardes por aí, pelo menos a gente já tem uma consciência, pelo menos a gente já está criando instituições para combater. Mesma coisa com relação ao ensino público. Eu sei, a gente está num país que tem um ensino público que ainda não chegou aonde a gente gostaria, ainda não está no nível que a gente gostaria, nas condições que a gente gostaria, é verdade, mas pelo menos já existe ensino público. E para existir ensino público significa que a nossa sociedade já se sente responsável de alguma maneira pelo ensino de todas as crianças. Precisa aperfeiçoar, e muito, mas olha para 500 anos atrás, na Idade Média, que tinha a diversão da galera era às vezes fazer uma rodinha para ver briga de gato, briga de cachorro. Ainda existe, só que muito menos, já é ilegal. E com isso eu estou dizendo que esse é só um dos fatores como a gente pode ver que tem coisas boas. Goste você ou não da medicina ocidental, a gente está com uma expectativa de vida como sociedade bem maior e a gente já consegue superar muita coisa. A gente nunca foi tão populoso como população, isso no mundo. A gente nunca teve tanta condição de produzir e distribuir alimentos. Aliás, a gente já produz no mundo mais alimento do que tem boca para alimentar. Só que por causa do nosso egoísmo a gente ainda não distribui direito. E a grande novidade, que não é novidade nenhuma, mas agora a gente está se debruçando sobre isso, é a espiritualidade. A gente passou por 200 anos aqui, desde a Revolução Industrial, sobretudo, muito distante da espiritualidade. A gente estava muito no penso, logo existo. A gente estava muito no vamos produzir, vamos consumir. E a gente está vendo que isso não dá conta. Esse passo que se espera da gente agora, que é fundamental, trocar o prazer pela graça. Então não é consumir para ter prazer, é ter graça. E trocar o consumo pelo serviço. E aí sim a gente faz o papel da nossa geração
para a chegada do Messias. Aliás, o Kafka fala uma coisa muito interessante sobre o Messias. Ele fala, sabe quando o Messias vai chegar? Quando a gente não precisar mais dele. Ou seja, quando a gente souber fazer a paz na terra, vai chegar quem vai trazer a paz na terra. É que nem se você pegar o Talmud, quando o Talmud fala que em algum dia cada um de nós vai ser o seu próprio juiz. Ou seja, a gente vai chegar em tal grau de responsabilidade que cada um de nós vai poder se responsabilizar pelo seu, sem ferir o próximo. E isso é a tal era messiânica, que na Kabbalah é conhecida como o Shabat da humanidade. Um período de muito respeito, muito amor, em que a gente vai conseguir trazer o paraíso para a Terra. Para algumas pessoas parece distante, nunca esteve tão próximo. O ser humano nunca teve tanta capacidade para salvar o mundo ou para destruir o mundo. Isso que na interpretação de alguns cabalistas é a tal guerra entre Gog e Magog. Alguns falam que isso envolve países, que isso envolve exércitos. Muitos cabalistas entendem que é uma guerra de consciência, que é a gente conseguir superar o mal de uma vez por todas e optar pelo bem, por nosso próprio mérito, por nossa própria opção. O interessante dessa era messiânica é que ela não se restringe apenas a Kabbalah. Se você prestar atenção no calendário maia, que muitos dizem que havia uma suspensão no tempo, se você prestar atenção no sikhismo ou no hinduísmo, quando falam da chegada na era de Aquários, a gente está falando do retorno da Shekhinah, um aspecto feminino de Deus, que a gente vai finalmente conseguir trazer ele de volta para o nosso mundo, trazer esse aspecto feminino, a presença divina para o mundo. E quando a gente conseguir trazer a presença feminina de Deus do exílio, a gente também vai sair do nosso exílio e vamos conseguir vivenciar o paraíso na Terra. Falta pouco, principalmente se a gente fizer a nossa parte. O Rebbe de Lubavitch, um dos 3 grandes cabalistas do século XX, falou que a gente já está na era messiânica, embora talvez alguns de nós ainda não tenhamos percebido. E ele usa a metáfora de um casaco. Ele fala, suponha que o tecido do tempo seja um casaco. Todas as gerações que vieram já fizeram um casaco inteiro. A atual geração está simplesmente polindo os botões desse casaco. E o Ken Wilber, que é um psicólogo da transpessoal, ele fala, olha, depois da Revolução Industrial, depois do Iluminismo, a gente ficou realmente muito racional. Então a gente vive uma sociedade muito objetiva. A tarefa da nossa geração é, além dessa objetividade, a gente precisa resgatar a subjetividade e também a ética, a maneira como a gente se trata. E com isso a gente faz a nossa parte para pavimentar a vinda do Mashiach. Ou seja, a gente ir buscar o céu para trazer para a terra e ao mesmo tempo ter a humildade de aceitar o céu na terra. Sabe aquela estrela de Davi? Pois é, tem um triângulo para cima, somos nós buscando a paz nas alturas, mas também tem um triângulo embaixo, que é as alturas oferecendo a paz, a Shekhinah, a presença divina para a gente. Que façamos a nossa parte, tenhamos nosso mérito na vinda do Mashiach. Shalom! Mashiach, Mashiach, Mashiach! Oi, 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 oi!